Olá pessoal, o tema de hoje é suculentas e muita chuva. Então hoje eu vou falar para vocês sobre a minha experiência cultivando suculentas diretamente no tempo. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E primeiramente, gente, eu quero pedir desculpas a vocês sobre a minha voz. Ela não está ainda 100%. Esta última semana eu praticamente fiquei sem voz. Realmente assim, não saía nada, gente. Foi assim, terrível. Imagina, né? Alguém que trabalha com a voz, ficar sem voz. Além de gravar os vídeos para vocês, que é muito importante a voz, eu ainda trabalho com crianças pequenas, onde a gente utiliza a voz o dia inteirinho. Então, eu peço desculpas, ela ainda não está 100%, mas graças a Deus ela já está voltando. Eu queria esperar mais um pouquinho para poder gravar, mas os vídeos não esperam, né? Chega o dia da gente postar o vídeo e o vídeo tem que estar pronto. Mas eu vou tentar me esforçar o máximo para que esse vídeo fique bom, tá bom? Então, agradecendo a todos já, né, a paciência. Mas logo, logo a Prof. Rutinha já estará 100% com a sua voz. Quem acompanha os noticiários sabe que aqui no sul, pelo menos o estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós estamos tendo um outono, ou nós tivemos um outono muito chuvoso. Mês que vem, junho, gente, a gente já começa, né, o inverno. E esses 3 meses do outono, infelizmente, o clima ele foi muito úmido, muito chuvoso para nós e praticamente todos sabem do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. As cheias, o mês de maio praticamente todinho de chuva e infelizmente não tem o que a gente fazer, né? E para quem cultiva suculentas no tempo, isso se torna um grande desafio. Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente. Olha que lindeza. Apesar de a gente ter muito pouco sol, elas já estão começando a ficar coloridas. Elas poderiam estar muito mais coloridas, gente, se o sol pelo menos brilhasse pelo menos 2 dias. Isso não acontece. A gente tem um dia de sol, os outros nublados e a maioria chovendo. Então, assim, a umidade, a falta de sol está sendo muito grande aqui para nós. E, né, hoje eu venho mostrar para vocês como estão as minhas suculentas, o que eu tenho feito, na verdade, o que eu já fiz para que esse período de muita chuva que a gente está tendo, elas pudessem passar bem, elas pudessem resistir a tanta umidade. Então, gente, a primeira coisa que eu faço quando eu vou cultivar as minhas suculentas no tempo é a adaptação dessa planta. Fazer a adaptação dela antes de realmente deixar ela totalmente exposta ao tempo. Essa adaptação eu sempre procuro fazer nos meses mais frescos, que são o outono e o inverno. E são os meses, para nós aqui no sul, gente, acreditem, que chove menos. Porém, esse ano está sendo um ano muito atípico. Já era para ter passado essa grande quantidade de chuvas, já era para a gente ter, né, um clima mais seco e mais frio. Mas, infelizmente, isso não foi possível. Como a gente não tem o controle do tempo, nem sempre a gente pode tá fazendo do jeitinho que a gente quer. Mas eu sempre procuro fazer essa adaptação no outono e inverno. Porém, nós temos previsões das próximas semanas serem mais secas, né? A começar a brilhar mais o sol, o frio se intensificar mais. Então, esse é o período ideal para você fazer a adaptação da sua suculenta, pois é uma época que o sol não está muito forte e você consegue adaptá-la sem que elas queimem. Outro cuidado primordial que eu tenho, gente, é ao tipo de vaso, ou, melhor dizendo, ao tamanho do vaso. Eu tenho suculentas que eu posso cultivar em vasos maiores,
que não vai ter problema. Elas já são rústicas por natureza, elas já se adaptam muito bem e rápido ao tempo. Porém, eu tenho outras de folhinhas mais gordinhas. Aqui, como eu tenho essa Supreme Variegata, ou a Lavander, né? A Lavander e a Supreme Variegata, gente, para mim é a mesma planta, tá? Como ela tem as folhinhas mais gordinhas, eu tenho outras também que depois eu vou estar mostrando para vocês. Então, eu opto dessas suculentas de folhas mais gordinhas em estar cultivando em vasos menores. Em vasos menores, e uma outra, né, técnica ou uma outra dica legal que eu posso deixar para vocês é de não colocar ela sozinha no vaso, de misturar outras plantas que são mais resistentes, que enraizam com mais rapidez no vaso. Por quê? Além delas serem resistentes, né, maravilhosas, as raízes dela tomam conta do vaso muito rápido. Isso faz com que elas absorvam a umidade do substrato rapidinho. Faz com que também essa, né, suculenta de folhinha mais gordinha consiga se adaptar melhor. Então, essa é uma dica muito importante, gente. O tamanho do vaso, eu sempre opto em vasos menores para suculentas de folhas mais gordinhas e sempre misturo algumas outras espécies junto, principalmente essas espécies de fácil cultivo. Aqui eu tenho o Sedum trilacei e aqui eu tenho o Nus bomberiano. São duas plantas maravilhosas que você pode estar fazendo arranjos. Aqui nesse outro arranjinho, gente, eu tenho um Dr. Cornelius, que é uma folhinha bem gordinha. Essa é uma planta que realmente, se você não fizer esse mix, né, de outras suculentas, ele sofre com a umidade. Então aqui é uma latinha de milho, uma lata bem pequenininha. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5 espécies, 6 com o Dr. Cornelius. Então isso faz com que garanta, né, que essas plantinhas soltem raízes mais rápido, porque são suculentas de fácil enraizamento. Elas absorvam com rapidez a umidade ou a água do substrato, ajudando o Dr. Cornelius, que é uma planta mais sensível, de folhinhas mais gordinhas, a poder ser cultivada no tempo. Outra dica maravilhosa, gente, e que não pode faltar aí no seu jardim, se você for cultivar suculentas no tempo, é a drenagem do vaso. Aqui eu tenho uma lata. Essa é uma lata daquelas de fruta em calda, gente. Eu uso muito latas de fruta em calda e latas de leite também, em pó. Então, o que eu faço? A drenagem é que pelo menos a metade da lata eu vou colocar o carvão picado, ou o isopor picado, ou a argila expandida, pedrinhas. Então, você vai usar aquilo que você tiver aí no seu jardim, que for mais fácil acesso para você. Tá? E antes que as pessoas falem, eu não gosto de isopor. Gente, nós temos grandes cultivadores que usam o isopor também, que fazem arranjos maravilhosos e que usam o isopor no fundo do vaso, por ele ser leve, por ele ser um material que é fácil de encontrar. Muitas das vezes você não tem custo nenhum com o isopor, então não tenha preconceito contra o isopor, gente. Use aí no seu jardim. O substrato, gente, e quanto ao substrato, eu já tenho falado isso praticamente quase todos os vídeos, né? Eu sei que às vezes a gente parece repetitiva, mas a gente tem muitas pessoas iniciando o seu cultivo e tem pessoas que às vezes passa despercebido essa informação. Mas, gente, o substrato, ele é um dos fatores, eu posso dizer para vocês até 95% do substrato. Se ele não for um substrato bem drenante, que a água escorra rápido, que seque rápido, você não vai ter sucesso com o cultivo da sua suculenta no tempo, tá? Então, prestem bem atenção nesta dica. Anotem se for preciso. O substrato tem que ser bem drenante, tá? Não adianta você pegar a terra lá do seu quintal, colocar no vasinho e depois mandar mensagem para a Rutinha e perguntar o que está acontecendo com as suculentas, que elas estão apodrecendo. Gente,
Se você for cultivar suculentas no tempo, com terra, né, com barro, já vou colocar assim, barro do quintal, infelizmente elas vão melar. Se não ter uma boa drenagem, então, com certeza a gente não vai dar certo. Não adianta, tá? Então, todas essas suculentas que eu mostro para vocês, o meu substrato é um substrato bem drenante, tá? Um substrato com bastante carvão picado. Eu adiciono a perlita, eu adiciono a casca de arroz carbonizada. Ah, Ruth, mas eu não tenho acesso a esse tipo de material. Ele é muito caro, eu não consigo comprar. Ou na minha região onde eu moro, não tem, eu preciso, né? Só se eu comprar pela internet, mas eu também não consigo. O que eu faço? Você pode, gente, adicionar aquele areião grosso. Sabe um areião grosso? Não areia fina, tá? Um areião mais grosso. Você até pode peneirar, que ele fica mais grossinho, aquelas pedrinhas, e você pode adicionar esse tipo de areião no seu substrato, tá? Lave bem, né? Antes de usar, escorra, deixe secar e adicione no seu substrato. Você pode usar a metade de terra e metade desse areião grosso. E junto com esse areião grosso, gente, você pode estar misturando o carvão picado. Este tipo de substrato com areião grosso, com o carvão picado, eu utilizo, gente, nos meus canteiros no chão. E sempre tem dado bem certo, tá? Então, eu misturo, né, com essa terra que eu tenho aqui do sítio, eu misturo areia grossa, pedrinhas, muita pedra e também o carvão picado. Eu tenho vídeo, gente, eu fiz o vídeo quando eu fiz esse canteiro, porque eu fiz esse canteiro agora há pouco tempo, aqui, tá? Quando eu fiz, choveu muito, praticamente eu plantei num dia, 2 dias após começou a chuva, e tá chovendo até hoje. Graças a Deus deu bem certo. Teve algumas plantinhas que sim, que melaram, né? Claro, né? Quantidade de chuva exorbitante, isso é natural acontecer. Mas a maior parte que como vocês estão vendo, deu certo. Então é esse tipo de substrato que eu uso com as minhas suculentas, né? No canteiro, no chão, né? A areia grosso, o carvão picado, a gente mistura meio a meio, então fica uma terra mais drenante, uma terra que seca mais rápido, uma terra que não empoça tanta água, tá? Então você pode sim, se você não ter condições de comprar os outros componentes ali, que a gente sabe que nem todo mundo tem condições, né? Então você pode estar misturando que você vai ver que vai dar certo aí no seu jardim sim. Olha que coisa mais linda, gente, como elas estão ficando bonitinhas, apesar de tanta chuva, né? Olha aqui o crepúsculo, estão muito lindas mesmo. A gente se admira, né, com a resistência delas, como elas são resistentes a tanta chuva. Outra estratégia que eu uso, gente, também é o tipo de vaso. Eu uso bastante vasos de barro aqui no tempo. Então as suculentas que eu sei que elas, né, melam com mais facilidade, que são mais sensíveis, e o que eu faço é utilizar o vaso de barro. O vaso de barro vai ajudar esse substrato a secar mais rápido, vai ajudar elas a ficarem mais compactas, mais coloridas. Isso vai ajudar você aí no seu jardim. Tenho as suculentas cultivadas em vaso de lata, de plástico. Então, esses outros vasos, gente, o que eu faço é caprichar na drenagem. Sempre uma drenagem bem alta e a metade do vaso, então eu coloco substrato. Eu coloco pouco substrato, para que esse substrato seque rápido. Gente, choveu muito essa noite, mas muito mesmo. Hoje de manhã eu estava lavando aqui. Choveu muito mesmo. Agora está começando a abrir o sol. Graças a Deus, abrindo um solzinho. Espero que esse solzinho agora reine o restante da tarde. Agora já é a tarde aqui. Espero que ele reine à tarde. Então, o segredo é esse. Vaso de barro. Os vasos que não são de barro são lata ou são de plástico. Uma drenagem bem alta. Pouquinho substrato, isso faz com que elas sequem bem rápido, tá? Isso porque o meu clima, ele é muito úmido, tá, gente? E eu cultivo elas no tempo. Agora, se você já tem um clima que é mais seco, aí você já vai ter que fazer de uma outra forma, né? Quem sabe de fazer uma drenagem não tão alta,
E quem sabe não misturar tantas pedrinhas, tanto carvão picado, a perlita, fazer um substrato com um pouquinho mais de matéria orgânica para quem mora nos estados onde é mais seco, onde o substrato seca muito rápido, onde elas precisam de um pouquinho mais de umidade. Então, meus lindos, essas foram as dicas de hoje. Também não quero incomodar muito vocês com a minha voz desse jeito, né? Aos pouquinhos a gente vai melhorando, vai voltando a voz. Muito obrigada para quem ficou até aqui, que aguentou a Prof. Rutinha aqui falando com essa voz rouca, né? Gente, eu tenho que fazer um esforço para sair, vocês não imaginam o esforço que eu tenho que fazer. Mas muito obrigado, gratidão por cada um, pelos comentários carinhosos que vocês deixam. Eu sou eternamente grata a Deus pela vida de vocês, porque sem vocês o meu canal não existiria. Então, muito obrigado, gente. Gratidão. Coloco vocês nas minhas orações para que Deus abençoe, para que Deus ilumine, para que Deus realize os seus sonhos, para que vocês possam cultivar suculentas, que é um gosto em comum que a gente tem, né? E para que vocês possam cultivar e deixar elas mais lindas ainda do que aqui no meu jardim. Então, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.